A ação penal na primeira turma do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados tem como aparato jurídico uma lei aprovada durante o governo do próprio Bolsonaro. O texto substituiu a Lei de Segurança Nacional e definiu como crimes atos contra o Estado Democrático de Direito. Quem que é o autor dessa proposta, né? O autor desse projeto, dessa lei, foi o deputado e hoje ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. É com ele que a gente conversa agora no CNN 360. Então, vem para cá. Ministro, primeiro eu quero te agradecer pela presença aqui conosco imensamente, mas eu já vou fazer o seguinte, vou passar direto para Basília Rodrigues, que foi ela que viabilizou essa conversa e também porque é sempre um prazer ter Basília excepcionalmente aqui no 360. Basília. Obrigada, Débora. Obrigada, Yuri. Todo mundo está com a gente aqui no 360. Ministro, daqui a pouco a gente pergunta de preço dos alimentos, salário de desenvolvimento agrário, mas eu queria puxar aqui o histórico de quando o senhor estava lá na Câmara dos Deputados e participando ali da proposta e da aprovação de textos. Como que o senhor traça a importância dessa lei ter sido aprovada e agora a gente está discutindo justamente a diferença entre crime tentado e crime consumido, porque neste caso, de fato, né, é uma tentativa de golpe, não é o golpe na prática. E aí, muda alguma coisa? Consumado, crime tentado e crime consumado. Eu quero cumprimentar Basília Rodrigues, Débora Bergamasco, Yuri Pita e todos os telespectadores da CNN. Em 2020, Jair Bolsonaro ensaiava um golpe. Ele já começou a ensaiar um golpe em plena pandemia, ele ensaiava atacar o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eles soltaram foguetes na direção do Supremo Tribunal Federal. Eles começaram a interpretar que poderia haver uma intervenção no Supremo Tribunal Federal pelas Forças Armadas. E foi assim que eu tomei a iniciativa de fazer uma proposta de lei em defesa do Estado Democrático de Direito. E essa proposta, ela tinha dois tipos penais, que é a tentativa de golpe de Estado e a tentativa violenta de supressão do Estado Democrático de Direito. Por que tentativa, Basília? Porque se eles conseguissem dar o golpe de Estado, eles nunca seriam punidos. Talvez quem fosse punido seríamos nós. A oposição iria presa, muitos iriam para o exílio, outros poderiam, inclusive, ser mortos, né? Aquela tentativa, ela previa matar o presidente da República, matar o vice-presidente da República, matar o presidente Lula, matar o vice-presidente Geraldo Alckmin, ambos eleitos, e matar o ministro do Tribunal Superior Eleitoral e da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Então, ali, naquele debate, nós discutimos. Tinha gente que defendia que o crime seria só se ele fosse consumado, o golpe de Estado consumado. Mas se um golpe de Estado é consumado, as instituições não mais funcionam para punir ninguém. Então, ali caracterizou que o crime se daria pela tentativa, pela preparação, ainda que frustrada. Aqui, eles eles armaram uma forma de matar Alexandre de Moraes. Eles apenas não consumaram, mas eles chegaram a ir até para o local onde eles interceptariam o carro do Alexandre de Moraes e o matariam. Então, o tipo penal ficou tentativa de golpe de Estado e tentativa de supressão violenta do Estado Democrático de Direito. E nas delações do coronel Cid, ele mostrou que tinha uma tentativa, que tinha um horário, que tinha uma minuta, que tinha uma combinação para ali implementar um golpe de Estado. O que é mais interessante, e essa iniciativa de lei eu fiz com um grupo de juristas, eu não fiz sozinho. Vários juristas contribuíram, Pedro Serrano, Lênin Streck, Carol Proner e outros contribuíram para essa minuta.
que nós tramitamos, e a relatora foi a deputada Margarete Coelho, do Piauí. Mas o mais interessante dessa lei é que ela foi sancionada por Jair Bolsonaro, General Braga Neto, General Augusto Heleno, todos eles incursos nessa lei em defesa do Estado Democrático de Direito. Então, a nossa autoria foi da lei, foi exatamente no contexto em que ele já ensaiava um golpe de Estado, que depois ele tentou implementar, ele tentou suprimir o Estado Democrático de Direito. Eles iam fazer uma coisa que não houve em 64. O ministro Dino lembrou isso. Em 64 ninguém foi morto. Aqui eles iam matar 3 autoridades constituídas, 2 delas, presidente Lula e Geraldo Alckmin, legitimamente eleitas, para que ele continuasse no poder. Certo. Jair Bolsonaro continuasse no poder. Deixa eu voltar a esse ponto que o senhor falou, né? O senhor citou que a relatora do projeto foi a deputada Margarete Coelho, que era do Progressistas, do PP do Piauí, uma política muito próxima do então presidente da Câmara, Arthur Lira, do senador Ciro Nogueira, que ocupou o Ministério da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor resgatasse, o senhor trouxe um pouco desse histórico, mas como foi a articulação para conseguir um apoio suprapartidário, tanto na Câmara quanto no Senado, para que esta lei fosse votada, e votada com este apoio tão significativo que, como o senhor disse, teve assinatura na sanção do próprio presidente Jair Bolsonaro, ainda que tenha tido vetos ali, mas parciais, e, no fim das contas, agora 4 réus assinaram, porque também teve a assinatura do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Queria que o senhor falasse especificamente de conseguir apoio até mesmo daqueles que apoiavam o governo Jair Bolsonaro para que esta lei fosse aprovada pelo Congresso Nacional. Olha, era um contexto que Jair Bolsonaro tinha pouco apoio político no Congresso Nacional. Ele começou o seu governo com pouco apoio político no Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, havia uma preocupação institucional, mesmo nos partidos de direita não golpistas, com golpe de Estado. E havia também uma preocupação da Suprema Corte com a possibilidade de um golpe de Estado. E, ao mesmo tempo, houve uma articulação de juristas. Eu falei de quem me trouxe a proposta, né? Eu mencionei 3 juristas que me trouxeram a proposta, mas eu me lembro que a Margarete convidou o Miguel Reale Júnior como seu conselheiro naquele momento, não é? E nós conseguimos uma mediação com o Miguel Reale Júnior através do Belisário dos Santos Júnior, ele foi secretário de Justiça de São Paulo no governo Mário Covas. Ele que fez a ligação dos 2 grupos, do grupo nosso proponente e do grupo relator, que tinha o Miguel Reale como o principal figura. Então, a minha opinião é que, inclusive, setores de direita não queriam um golpe de Estado. Ainda eles apoiavam, fechando o nariz, o então presidente, porque aquele período, ele praticou violências inomináveis, né? Quer dizer, ele desestimulou o uso de máscara, ele desestimulou o isolamento social, ele desfez das pessoas que estavam morrendo sem oxigênio. Eles tinham um grupo que prometia invadir o Supremo Tribunal Federal, eles tinham um combate nas redes sociais que prometia matar ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto que quem, abriu esse inquérito foi então o ministro Toffoli. O ministro Toffoli, a Procuradoria naquele momento se omitiu. O ministro Toffoli, ele instaurou o inquérito e nomeou o ministro Alexandre como relator daquele inquérito no Supremo Tribunal Federal. Portanto, tinha um arco político favorável à aprovação dessa medida no Congresso Nacional. Ela passou, creio eu também, eles não se deram conta da repercussão daquela medida, não se deram conta que eles mesmos tinham sancionado a medida e talvez acreditassem no sucesso do golpe. Eles estiveram próximos a provocar o golpe.
Por exemplo, uma coisa que foi lembrada hoje, ali pelo dia 20 de dezembro, um deles ia explodir um caminhão de combustível do lado do aeroporto. Na véspera do Natal, Certamente, dia 24. na véspera do Natal, se eles tivessem explodido aquele caminhão de combustível do lado do aeroporto, o próprio Jair Bolsonaro ia decretar uma GLO, uma garantia de lei de ordem. E se ele decretasse uma garantia de lei de ordem, eles mesmos poderiam não dar posse ao novo presidente e continuar o golpe. Então, a sorte nossa é que o golpe foi frustrado e não tem como você punir só se praticarem o golpe. Você tem que punir a tentativa, porque senão Claro, porque você não se um pune golpe mais. tiver instalado, né, ministro? Se um golpe tiver instalado, aí fecha Congresso, fecha Supremo, fecha tudo e não tem como punir. Gostaria só de trazer, assim, só para uma questão de equilíbrio também, que é muito importante que o senhor tenha a oportunidade, né, de falar, de colocar, inclusive várias das afirmações que o senhor faz é com base no indiciamento da Polícia Federal e também da denúncia apresentada pela PGR. Só para trazer aqui o lado da defesa de Bolsonaro, que nega qualquer conhecimento sobre tentativa de golpe, sobre planejamento, sobre o punhal verde e amarelo, nega aval e nega sequer até mesmo o conhecimento. Então, só para a gente fazer essa importante pontuação aqui, mas claro que o senhor se baseia, inclusive, na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ministro, importante, né? A gente tem discutido a semana toda sobre esse assunto. Agora tem um assunto também, ministro, que o senhor sabe. O senhor é ministro do Desenvolvimento, né? Que cuida especialmente da agricultura familiar. Eu sei que o senhor... Então, a gente tem que falar de inflação com o senhor, de preço de alimento, porque eu sei que, né, o senhor, como deputado, teve um papel muito importante, mas agora, como ministro, também continua tendo esse papel importante, que é a questão do controle do preço dos alimentos. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Olha só, chegou-se a discutir em algum momento no governo, pensando ali em preço de alimentos, sobre talvez diminuir... discutir cotas de exportação ou, eventualmente, uma taxa para exportar produtos brasileiros, para dar uma segurada, para a gente manter aqui nossos produtos no mercado. Isso não prosperou, eu sei que o senhor nem era a favor disso e tudo mais, não prosperou, mas surgiu essa ideia. Mas a minha pergunta é, olha, o presidente Lula acaba de ir para o Japão para abrir mercado, para tentar, mais uma vez, né, todo mundo tenta isso, abrir o mercado para a carne brasileira. E a carne aqui no Brasil está cara. Como é que fica essa questão? Porque talvez a população pode olhar e falar, nossa, mas parece que cada um rema para um lado, né, ministro? Então, traz esse esclarecimento para a gente. Ora, Débora, em primeiro lugar, dizer para você que dois fatores geraram aumento dos alimentos no Brasil. Quais foram os dois fatores? Assim? Primeiro, a alteração no câmbio. O câmbio estava 5,70, passou para 6,20. E isso foi por efeito da eleição do Trump. Aconteceu com o mundo inteiro a valorização do dólar, e aqui no Brasil, quando o câmbio esteve em 6,20, todos os insumos para os agricultores aumentaram de preço. A gasolina, o óleo diesel, os fertilizantes que são importados e outros insumos, e também alguns produtos, eles têm os seus preços definidos nas bolsas no exterior. Então, esse foi o primeiro aspecto. O câmbio teve 5,70 e foi para 6,20, agora voltou para 5,70. E o segundo fator foi o fator climático. O fator climático contribuiu muito para a questão dos alimentos, e nós tivemos lá o Rio Grande do Sul, tivemos igualmente problemas no mundo, né? Eu vejo o que aconteceu com o café. Bom, diante disso, o fato é que os alimentos começaram a baixar de preço. Quais alimentos já baixaram de preço? O arroz, o feijão, a carne começou a baixar de preço, a batata, né? O óleo de soja, a laranja.
E também medidas que nós tomamos, a farinha de mandioca, e medidas que nós tomamos, diminuiu o preço da sardinha em lata e também do azeite de oliva. Então, essa é a boa notícia. A tendência agora é dólar controlado, nós não temos problemas climáticos para frente e também temos já um comportamento de diminuição do preço dos alimentos. Quando eu falo em diminuição do preço dos alimentos, eu ressalvo que a gente é favorável que o agricultor ganhe no sentido de recompor os seus custos e ter o lucro que é merecido, que remunera o seu trabalho. Mas nós estivemos longe disso com o dólar alto, né? E agora, e com os problemas climáticos. Agora nós estamos vivendo um momento que a tendência é a diminuição dos preços dos alimentos. Conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que também, como a gente começou aqui a entrevista, era deputado quando começou a discussão da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, sancionada em 2021. Ministro, muito obrigado mais uma vez. Agradeço Basília Rodrigues por articular essa entrevista para a gente aqui. Obrigada, ministro. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Yuri Pita. Obrigado, Basília. Obrigado, Débora Bergamasco, e obrigado à atenção de todos os telespectadores da CNN.